Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. Eu sou o professor Eduardo e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma revisão geral da leitura do paquímetro em polegada fracionária. Desde o porquê da sua resolução de 1/128 até entender aqui o princípio da escala fixa e escala móvel, tá certo? Então vamos iniciar. Primeiro, observe o seguinte aqui. Eu tenho um recorte do intervalo entre 1/4 de polegada e 5/16. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é abrir o paquímetro. Observe, na leitura do paquímetro, se estamos tratando aqui só da polegada, que é a parte superior, observe que do 0 a 1 eu tenho 16 traços. Cada traço equivale a 1/16. E aqui eu tenho nônio ou escala móvel. E qual é a minha referência? A minha referência é o tracinho do 0. Para onde ele for, eu vou acompanhar. Então, o primeiro traço aqui na escala fixa, quando coincide com 0, é 1/16. O segundo traço será 2/16, simplificado vai ser 1/8. Aí eu venho aqui para o quarto traço. Quarto traço, eu tenho aqui 1/4 de polegada. Justamente é esse recorte, essa ampliação que eu fiz aqui. Observe, eu tenho o quarto traço. Do quarto traço até chegar ao quinto traço, eu tenho algumas medidas. E essas medidas são representadas pela minha escala móvel, ou seja, a resolução de 1/128. É como se eu pegasse o seguinte, fizesse o seguinte aqui, ó. Eu tenho daqui para cada tracinho da escala fixa, deixa eu voltar aqui, cada tracinho da escala fixa equivale a 1/16. É como se eu pegasse 1/16, na verdade aqui, ó, 1/16 e dividir por 8. Então, vou repetir aqui a fração e multiplicar pelo inverso. Então, eu vou 1/16 vezes 1/8, que é igual a 1/128. Ou seja, cada tracinho aqui da minha escala móvel, cada tracinho equivale a 1/128. E cada intervalo entre cada tracinho aqui da escala fixa terá 8 divisões. Então, vamos entender aqui de maneira mais simples como fazer essa leitura, porque a parte convencional, você sempre, quando ele não coincide aqui, ó, se ele coincide diretamente com o traço da escala fixa, por exemplo, o primeiro traço, eu tenho aqui 1/16, segundo traço, 2/16 e assim por diante. Mas quando não coincide, você pega o valor da escala fixa e soma com o valor que coincidiu da escala móvel. Mas vamos entender aqui. Vamos lá. Primeiro, eu tenho aqui um recorte, certo? Eu tenho um recorte aqui. Eu tenho um recorte, uma ampliação do quarto traço, que é 1/4, até o quinto traço, que é 5/16. E neste intervalo, eu tenho aqui a divisão da escala móvel. Para fazer a leitura, eu vou pegar o valor da escala fixa e somar com a fração da escala móvel. Como seria isso na prática? Vamos analisar aqui. Observe. Primeiro, a minha referência aqui, eu estou tomando como exemplo, certo? Aqui, ó, estou tomando como exemplo o 1/4. Então, vamos observar esse intervalo, que vai do quarto ao quinto traço. Então, terá aqui, ó, esse intervalo aqui de 8 divisões, que é da escala móvel. Então, se eu deslocar um pouquinho aqui, ó, um pouco, observe que ele vai coincidir com o primeiro traço da escala móvel. Ele passa do quarto traço da escala fixa, meu traço do 0, e o traço da escala móvel ele coincide no primeiro tracinho. Então, eu voltei aqui 1/4 mais 1/128. Mas, para facilitar essa leitura, eu até já mostrei em aulas anteriores isso aqui. Observe. Minha referência é passar do quarto traço. O 8 será sempre uma constante, certo? Então, o 8 será sempre uma constante. Se ele passa do quarto traço, aí ele faz o seguinte: 4 vezes 8 igual a 32. Se ele coincidiu com o primeiro traço da escala móvel, então eu somo 1. 4 vezes 8, 32, mais 1, 33. Aí sempre você
coloca o denominador 128. Se ele dá para simplificar, simplifica. Se não, eu já tenho o resultado. Eu acredito que isso seja mais simples do que você sempre somar a fração, que seria 1/4 mais um 128. Agora, observe. Por exemplo, vamos supor aqui, ó. Aqui, eu andei só um pouquinho depois do quarto traço. Eu agora vou andar mais um pouco aqui, ó. Observe. E vou coincidir aqui no segundo traço. Observe, ele passou o traço do zero do nônio, passou 4 traços da escala fixa e coincidiu no segundo traço da escala móvel, certo? No segundo traço. O convencional seria pegar 1/4 mais 1/64 de polegada. Mas, pelo macete aqui, você faz o seguinte. Sempre vai repetir. 4 vezes 8, que é uma constante. 4 vezes 8 vai dar 32. 32 mais 2, porque ele coincidiu no segundo traço. Então, 32 com 2, 34. Coloca sempre os 128 embaixo. E faz o seguinte aqui. Dá para simplificar por 2, vai dar 17,64. Então, essa leitura aqui no paquímetro representa o quê? Passa 4 traços da escala fixa e coincide no segundo traço. O valor é 17,64. Vamos seguir mais um pouco aqui, ó. Vamos agora coincidir, certo? Aqui ele coincidiu no segundo. Vamos coincidir agora no terceiro. Observe que ele deslocou bem pouco, né? E agora vamos coincidir aqui no terceiro traço da escala móvel. Continua nesse intervalo. Ele passa 4 traços da escala fixa, mas agora coincidiu no terceiro traço da escala móvel. Tá certo? No terceiro traço da escala móvel. Então, 4 vezes 8, 32. Com 3, 35. Coloco 128 embaixo. Não precisa simplificar. Agora, observe que a metade, né? Se ele deslocar mais um pouquinho aqui, ó. Se ele deslocar mais um pouco, ele vai estar no centro, entre os traços da escala fixa, entre o 4 e o 5. Então, agora, ele coincidiu no quarto traço, que representa aqui, ó, que é representado por 1/32 de polegada. Então, aqui, 4 vezes 8, 4 vezes 8, 32, com 4, 36. Coloco 128 embaixo, simplifica isso aqui por 4, ficará o resultado aqui 9/32 de polegada. E assim por diante. Vamos fazer mais uma aqui. Vamos deslocar aqui mais um pouquinho. Vamos lá. Eu vou aqui, ó, agora coincidir no quinto traço da escala móvel. No quinto traço aqui da escala móvel. Então, passou aqui o traço do zero, continua, né? Passou só 4 traços aqui da escala fixa e coincidiu no quinto traço da escala móvel. Então, 4 vezes 8, 32. Com 5, 37. Coloco 128 embaixo. 37, 128 de polegada. Então, sempre quando você for fazer a leitura do paquímetro em polegada, lembrar que entre um traço e outro da escala fixa, você tem um intervalo da escala móvel. E cada tracinho da escala móvel equivale a 1/128 de polegada. Tá certo? Então, essa foi a nossa revisão aqui de como você fazer a leitura do paquímetro em polegada fracionária, certo? Você pode acompanhar outros vídeos que falam especificamente a respeito disso aqui. E hoje foi mais uma revisão e mostrando também com o paquímetro aqui físico como você consegue fazer essa leitura de uma forma mais rápida e simples, tá certo? Então, se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva, continue aí acompanhando nossos canais, os nossos conteúdos. Um grande abraço e até a próxima aula.